Oi, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Antes de eu começar, só me confirmem se vocês estão me escutando certinho, se tá dando para me ouvir. Ok. O áudio está chegando certinho? Ah, que ótimo. Muito obrigado, tá? Tem um atraso pequeno, né, por causa da transmissão e tudo, mas eu espero agregar o máximo de valor possível na vida de cada um de vocês, tá bom? E só vou esperar mais alguns minutinhos, só para ver se mais alguém vai entrar. O pessoal vai entrando constantemente, porque às vezes o e-mail acaba atrasando, ou porque às vezes o pessoal se atrasa mesmo, né? Às vezes tem muita gente voltando do trabalho, chegando em casa, tá? Gente, só uma coisinha, tá? Quando eu for começar a ensinar, eu vou desativar o chat, tá bom? Só para não ter muita comunicação assim. E no final eu vou abrir para responder todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Então, aproveitem ao máximo, anotem ao máximo também se tiverem dúvidas também. No final, eu vou colocar meu telefone, meu número de WhatsApp, caso vocês queiram falar comigo, caso alguém tenha alguma dúvida, pode ficar muito à vontade de me chamar no privado. Eu não tenho problema algum em responder todos vocês, tá? Bom, chegou a hora de falarmos sobre como você pode utilizar a internet, como você pode utilizar o marketing digital a favor da igreja e evangelizar através da internet. É um processo muito simples que muitas pessoas às vezes elas não sabem para onde elas podem ir. E hoje eu vou te mostrar que é possível você também atrair novos membros para a sua igreja através da internet. Você pode estar se perguntando nesse exato momento se isso é possível, como você pode fazer, se você consegue, e eu quero falar que você realmente consegue. Mesmo você não entendendo nada de marketing, você não sabendo nada de edição de vídeo, e mesmo você não sabendo também criar boas imagens e não entendendo as redes sociais. Isso é realmente possível pessoas comuns, pessoas sem questão de graduação, sem precisar criar, sem precisar fazer faculdades, conseguem fazer isso. É algo muito simples que requer dedicação. Se você tiver dedicação e tiver vontade de aprender, isso já basta, tá? E esses três jovens aqui, eles aplicaram estratégia de marketing digital na igreja deles. E eles fizeram total diferença com isso. Eles abraçaram uma missão, uma causa, que foi administrar as redes sociais da igreja. E era algo que estava totalmente parado. E eles não sabiam nada sobre marketing digital. Eles não sabiam nem para onde ir, não sabiam nada de edição. E aí, mas eles encararam o desafio. E aí, eles foram adiante com isso, tá? E agora eu vou disponibilizar um testemunho para vocês poderem assistir, para vocês verem que isso aconteceu com essas pessoas, né? E como elas se saíram com isso, como elas se saíram ao aplicarem as estratégias de marketing. Oi, meu nome é Ana. Meu nome é Wallace. Meu nome é Daniele e nós somos responsáveis pelas mídias sociais da nossa igreja. Nós pegamos essas mídias totalmente paradas, elas não tinham conteúdo e elas praticamente não tinham alcance algum. E com isso nós começamos a criar conteúdo, nós começamos a movimentar a página, nós começamos a divulgar mais a página. E com isso nós conseguimos alcançar várias pessoas da nossa localidade, da nossa igreja, que começaram a procurar a igreja, procurar as pessoas da igreja através desse trabalho, né? Porque começou a ser divulgado. Quando a gente assumiu o Instagram, as impressões estavam por volta de 17. E hoje, semanalmente, a gente consegue 1000 e poucas visualizações no Instagram. No Facebook, o nosso alcance em um testemunho que a gente postou recentemente, que os antigos eram de 100, 200, hoje já está em quase 1.600 visualizações. Sem contar na questão de seguidores, que eu vou pegar como, por exemplo, o Instagram, que teve um aumento significativo enorme, acho que quadruplicou a quantidade de seguidores, de curtidas, de visualizações em vídeos. E também no resultado que nós tivemos para nós, que foi gratificante, foi a questão de pessoas serem realmente alcançadas, porque o nosso objetivo era levar a palavra de Deus, expandir o reino e divulgar a nossa igreja. E, como a Dani disse, pessoas procuraram a gente através disso, do que a gente publicou.
sem contar na nossa entrega, porque a gente, nós se juntamos, nós somos 3 amigos, e a gente se juntou e fomos com os nossos pastores, nós queríamos cuidar das redes sociais, das mídias, tirar foto dos cultos, dos eventos, e eles deixaram. Então, eu sempre mandava para eles os prints, tipo, gente, olha o tanto de curtida, olha o tanto de gente que visualizou, porque realmente, não que a glória seja nossa, a glória é de Deus, com certeza, mas é especial isso, sabe? Saber que pessoas foram alcançadas por coisa mínima que é uma foto, é um versículo que a gente posta, uma legenda. A questão também foi que nós conseguimos gerar uma nova identidade para as mídias da igreja, onde as coisas que eram postadas e não tinham alcance, elas eram de certa forma mal feitas, sabe? E nós começamos a ter um padrão e isso fez toda a diferença, porque a qualidade é exigida para que as pessoas sejam alcançadas e reconheçam essa qualidade, sabe? Porque não adianta nada você criar conteúdo se ele não é bem feito. Ele provavelmente não vai ter significância alguma na vida das pessoas. Quando você faz algo bem feito e ela é divulgada, ela chama mais atenção, ela inspira também outras pessoas, outras igrejas a fazerem. Ela inspira. E nós conseguimos entender o potencial das redes sociais para a nossa localidade. Porque hoje em dia o mundo é movido às redes sociais e é movido ao que você vê. Então, quando você vê algo sendo divulgado e de qualidade, as chances de sucesso são enormes, na verdade. E como elas disseram, a gente começou por um acaso, estava parado e a gente aceitou o desafio e foi. E é muito diferente de você ter uma conta que você usa por hobby, para postar seu dia a dia, fotos, vídeos assim, do seu dia a dia, você e sua família, de quando você vai mexer com aquilo para trabalhar. Vou dar um exemplo aqui, como as mídias de uma igreja, que nem a gente está falando aqui. É muito diferente. A gente foi aplicando várias regras de marketing digital e aí a gente foi tendo esse alcance, coisas que a gente há 6 meses atrás não estaríamos pensando, porque a gente usava aquilo por hobby, então a gente não tinha noção de nada. E hoje, graças ao Instagram da igreja, a gente tem essa noção e a gente consegue ganhar muitas pessoas através das mídias. Nós temos bastante sucesso com aquilo que nós propomos. A proposta era levar a igreja, divulgar a igreja, e nós temos conseguido fazer isso com sucesso e com resultados em números, né, que é o mais importante, e com pessoas na igreja. Esse foi um vídeo, esse testemunho, eu fiquei muito feliz quando eu ouvi ele, porque é algo muito gratificante. Você vê que as pessoas que saíram de um grau de conhecimento zero e começaram a aplicar as estratégias e começaram a ver retorno na própria igreja, com pessoas de fora da mesma localidade indo atrás. E qualquer pessoa é capaz de fazer isso. Qualquer pessoa é capaz. Ela só precisa ter o norte, ela só precisa saber por onde ela precisa ir. Tá? E eu vou voltar aqui e compartilhar os slides. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus Sanfer, sou cristão, sou líder de jovens na igreja, sou empreendedor digital e eu tenho paixão em ensinar marketing digital e criar estratégias voltadas para a internet. Tá? Quem não sabe, eu ajudo empresas a aumentarem o faturamento, a ficarem mais visíveis na internet e eu ensino estratégias de marketing digital para outras pessoas também. Eu tenho uma turma onde eu ensino essas pessoas a aplicarem as estratégias para elas poderem ficar mais visíveis ou para elas venderem mais ou para determinados fins, tá bom? Bom, aqui foi onde tudo começou, onde foi todo o projeto, de toda a minha vida começou. Isso daí era no meu quarto, no meu antigo quarto, onde vocês podem ver tem meu notebook, um monte de anotação, questão de mudanças, crescimento, família, produtividade, tinha muita coisa aí. Eu estava realmente me esforçando, estava estudando como que eu podia descobrir mais sobre a internet, sobre marketing digital. E é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. Eu vou compartilhar muitas estratégias que eu utilizo e que elas funcionam bastante. Antes de começar, eu quero te perguntar o que significa R$ 1 para você. R$ 1 para mim significou, digamos que a minha vida. Eu lembro que há muitos anos atrás eu comecei
investi na internet de um em um real para adquirir conhecimento. Isso porque eu não tinha dinheiro para comprar cursos online ou presenciais, porque eram muito caros. Eram muito caros e eu não tinha mais de R$ 1.000 para pagar esses cursos. E aí eu comecei a aprender os conceitos, eu comecei a estudar muito e estudando. E eu investia de um em um real por dia para adquirir cada vez mais conhecimentos. Eu lembro quando eu ficava na faculdade sem lanchar, eu guardava o dinheiro do lanche, que era cerca de R$ 4, para poder usar esse dinheiro e realmente fazer algo que fosse produtivo. E cada real que eu investia, eu descobria vários segredos. E assim, hoje eu invisto bastante na internet. Eu invisto muito em conhecimentos que são caros e eu faço total prazer, é algo muito gratificante para mim poder compartilhar com as pessoas, poder compartilhar com muitas outras pessoas. E talvez você seja parecido com alguns dos meus alunos. Por exemplo, você pode querer atrair novos membros para a sua igreja, querer levar o evangelho através da internet, possui o desejo de expandir o reino de Deus também, utilizando a força que o marketing digital, que a internet pode ter, quer divulgar a sua igreja para que outras pessoas também a conheçam, quer divulgar o trabalho realizado na igreja. Muitas vezes, as igrejas possuem oficinas que mudam a vida de muitas pessoas, usuários de droga, pessoas às vezes que querem aprender a estudar mais, pessoas que querem aprender a tocar violão, pessoas que querem se aproximar de Deus ou que precisam de um trabalho voluntário e muitas vezes essas pessoas não sabem porque muitas igrejas deixam isso bem interno no sentido porque elas não sabem como divulgar isso para a sociedade, como mostrar para as pessoas que ela está ali para servir, para ajudar a população. E outra, você também pode querer ajudar a sua igreja, mas você ainda não sabe como. Você quer se sentir útil, você quer colaborar com o reino, você quer mostrar que você está ali para ajudar. Você pode administrar algumas coisas, mas você não sabe como. E essa é uma grande oportunidade, que nem aqueles 3 amigos que se juntaram e começaram a movimentar as redes sociais da igreja e começou a fazer total diferença no ministério deles. Você pode também não saber como atrair as pessoas da internet para a igreja, às vezes realizar convites, porque tem muita gente que faz convites muito diretos. E esses convites muito diretos, eles tendem a não funcionar. Por exemplo, publicar um determinado evento ali e você só atingir pessoas que realmente só são da igreja, e não pessoas que não são da igreja. Ou você pode utilizar as redes sociais somente por hobby. Você pode tentar criar artes para divulgação, para divulgar um culto, para divulgar uma oficina, para divulgar algum evento que vai ter e você não consegue. Às vezes tem que gastar dinheiro com empresas de criação gráfica que são bem caras e é um dos motivos também para eu estar fazendo essa videoaula com vocês. Você está cansado de gastar esse dinheiro com empresas de marketing digital, publicidade ou gráficas. E eu digo porque empresas de marketing digital e publicidade são caras. Aqui na minha região, um serviço mínimo mensal é em torno de R$ 1.000. Eu digo isso porque eu tenho uma empresa também de marketing digital, de publicidade, e é o valor do mercado. E dependendo da região, isso pode ser muito barato. Só que muitas igrejas, muitas pessoas não têm esse valor para pagar mensalmente. E, na minha opinião, é muito caro. É muito caro para manter esse serviço. Para a igreja vai sair caro. Você quer melhorar a interação também com os membros da própria igreja. Às vezes chega alguma data comemorativa, Dia das Mães, Dia dos Pais, ou simplesmente vocês querem fazer algo diferente para os próprios membros da igreja e não conseguem melhorar essa interação, né? Às vezes quer transmitir um vídeo diferente ou uma imagem diferente e às vezes não conseguem também. Ou você não entende nada sobre edição de vídeo, você não entende como funcionam as redes sociais, não consegue alcançar um número significativo de pessoas na internet e você pode também não entender nada de marketing digital. Você pode se enquadrar em algum desses pontos que eu abordei, mas não tem problema algum. Essa é a realidade. Ela pode ser transformada. Eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Aqueles 3 jovens, eles também estavam com essas mesmas objeções, até que eles aprenderam o conceito de marketing digital, o que realmente funciona na internet, e eles começaram a mudar, a fazer a diferença onde eles estavam. E por que eu resolvi estar ao vivo hoje?
após igrejas, né, muitas igrejas já vieram atrás de mim para contratar serviços e eu ficava meio receoso de falar o valor, mas não tinha como eu não cobrar, porque infelizmente, felizmente, eu tenho que arcar com algumas contas da empresa, eu tenho que pagar funcionário, tenho que pagar sócio, tem contas a pagar. E fora equipamento. Equipamento, às vezes, que se gasta dinheiro ali. E eu não conseguia fazer de graça. Mas era muita minha vontade. E aí eu comecei a ensinar. Eu comecei a ensinar para que os próprios membros começassem a fazer. E isso começou a gerar muitos resultados, tá? E sem falar que muitas igrejas elas gastam muito dinheiro com as empresas. Nem sempre o serviço é bem feito, nem sempre... às vezes ocorrem atrasos, erros. Às vezes as pessoas têm má vontade e elas são muito caras. Às vezes algumas cobram mais do que deviam, só por ser igreja. E esse dinheiro ele poderia estar sendo utilizado de outra forma dentro do ministério, tá? E sem falar que eu quero ajudar a expandir o reino de Deus. Então, uma coisa sou eu conseguir alcançar milhares de pessoas na internet. Outra coisa sou eu e mais 10 pessoas alcançando milhares de pessoas. Outra coisa são eu e várias outras pessoas, né? Uma centena de pessoas alcançando várias pessoas na internet. E agora nós vamos começar a nossa aula. Eu só queria apresentar um pouco, né, de como tudo isso começou, de quem sou eu para vocês. E agora chegou a hora de nós começarmos a nossa aula. Então, se você tiver um caderno, se tiver algo para anotar, pega, anota, escreve as suas dúvidas também. Eu vou fazer o possível para disponibilizar um replay aqui, coisa que eu não posso garantir porque é a questão da plataforma mesmo, mas eu vou fazer o possível para fazer isso com todos vocês. Como evangelizar através da internet e atrair novos membros para a igreja? Antes de tudo, eu quero apresentar para vocês as principais redes sociais, umas das mais utilizadas: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e Snapchat. O Instagram é uma ferramenta, né, um aplicativo de fotos e vídeos também, onde as pessoas compartilham geralmente o dia a dia delas. O Facebook também tem a mesma funcionalidade, mas aí você pode fazer determinadas publicações voltadas para questão de abranger mais pessoas. Todas as ferramentas te dão a possibilidade de você alcançar cada vez mais pessoas. O Twitter é uma ferramenta que as pessoas utilizam muito para contar o dia a dia delas. Acontece alguma coisa, eles vão lá e colocam. Eu particularmente não utilizo, tá? Mas questão do YouTube eu utilizo bastante, que é uma plataforma de vídeo onde você pode abordar determinados conteúdos e disponibilizar para todas as pessoas assistirem. O Snapchat é uma ferramenta, é um aplicativo onde as pessoas gravam o dia a dia delas, algo que eu também não utilizo. Dessas ferramentas eu utilizo muito o Facebook, o Instagram e o YouTube. Tá bom? Essas são as principais ferramentas, né, que você também vai poder utilizar em prol do reino, a favor, para fazer o marketing digital também da sua igreja. Você pode utilizar todas as ferramentas. E uma coisa que eu quero falar para vocês: as pessoas estão cada vez mais conectadas. Se você parar para analisar, para observar o seu dia a dia hoje, quantas pessoas você não viu utilizando o celular ou às vezes no computador, pessoas que realmente estão constantemente conectadas. Um estudo saiu e existem aproximadamente 207 milhões de brasileiros, sendo que desses 107, 116 milhões estão constantemente conectados. E se você for começar a lembrar, às vezes, que você estava dentro do ônibus ou dentro do carro, na fila do metrô, fila do ônibus, fila do banco, ou inclusive nessa transmissão ao vivo, você vai ver pessoas utilizando as redes sociais. As pessoas, às vezes, vendo coisas que não agregam na vida delas. E essa realidade ela pode ser muito bem mudada. Muitas vezes a pessoa está ali na fila do ônibus ou dentro do metrô, mexendo no celular, vendo coisa que não é construtiva para a vida dela. Ela poderia muito bem ver uma mensagem, ou ver um versículo, um vídeo também, que pode muito bem mudar a vida dela. Então, cabe a nós sabermos alcançar essas pessoas, porque as realidades podem ser transformadas, mas isso basta de quem está fazendo o trabalho para mudar essa realidade.
E dentre essas 116 milhões de pessoas, sempre irão existir pessoas que nunca te viram, que nunca viram a sua igreja, pessoas que não conhecem ou conheceram Jesus, às vezes se desviaram, ou também pessoas que já conhecem a Jesus, e pessoas que possuem problemas, pessoas que querem mudar de vida. Por que é importante você saber isso? Porque o único contato que você vai ter com as pessoas, praticamente o primeiro contato, se você for utilizar a internet, né, vai ser a tela de um celular, ou a tela de um computador, de um iPad, algo do tipo, né? E depois você vai ter um contato, claro, pessoalmente com essa pessoa na igreja e por aí vai. Mas é muito importante que você tenha essa noção, essa consciência, tá? De que nem todo mundo vai te conhecer. E você vai precisar desenvolver um relacionamento. Porque não basta você chegar nas pessoas e ser de certa forma invasiva. Essas pessoas, elas vão estranhar. Elas vão olhar assim, opa, como assim? Como assim essa pessoa está falando comigo dessa forma, sendo que eu nem conheço ela, nem conheço a igreja? Como é que ela está me falando da igreja dela, sendo que eu nem sei onde fica a igreja dela, nem sei como é a igreja dela? Então, existem essas pessoas, e dentre essas pessoas, existem pessoas com níveis de consciência diferentes. Esse iceberg é o que eu quero mostrar para vocês. Ele funciona meio que com quem você consegue alcançar. Digamos que as pessoas mais fáceis de serem alcançadas são pessoas que sabem a situação em que estão e que elas buscam melhorar. Mas existem pessoas, né, um grau maior de pessoas que sabem a situação em que estão, mas elas não conseguem melhorar. Elas precisam realmente de ajuda. Pessoas que realmente precisam de um apoio, de alguém para falar, ei, eu tô com você, vamos mudar essa realidade, vamos avançar, vamos restaurar sua família, vamos salvar essa pessoa, vou te ajudar a sair das drogas. Essas pessoas, elas precisam de apoio. E elas são um pouquinho mais dificultosas de serem alcançadas. Mas existem pessoas que elas são um pouco mais difíceis, que são as pessoas que não sabem a situação em que elas se encontram. Existem pessoas que elas chegam no grau de inércia tão grande que a vida dela não rompe, ela não consegue ser produtiva, ela não consegue ir além, né? Ela não consegue transformar a realidade da família dela e ela nem se dá de conta disso. Ela nem se dá de conta que ela pode ser excelente na vida dela e ela só precisa mudar algumas atitudes. E essas pessoas é onde a gente precisa ter um maior trabalho, um maior carinho por elas. Onde a gente precisa trabalhar de uma forma mais profunda, de uma forma onde a gente realmente consiga se comunicar com elas e desenvolver um relacionamento com elas, tá? Porque você pode chegar nelas e falar e fazer determinados convites que elas vão estranhar e provavelmente você vai ganhar um não, tá? E agora vamos mais a fundo, porque eu quero ajudar vocês a se conectarem cada vez mais com as pessoas. E uma forma de você fazer isso é você definir o público que você quer atingir. Como assim, Matheus? Eu vou definir o público que eu quero atingir na internet. Você precisa definir o público que você quer atingir, porque nem todos eles possuem a mesma vontade ou estão na mesma situação. Eu coloquei determinados exemplos aqui, o exemplo X, o exemplo Y e o exemplo Z. E essas pessoas possuem desejos totalmente diferentes. Como assim elas possuem desejos totalmente diferentes? As pessoas, mesmo que elas tenham algo em comum, todos vocês, por exemplo, têm algo em comum e estão aqui querendo aprender marketing digital para igrejas. Mas vocês possuem as diferenças, que, por exemplo, pode ser o local de onde vocês moram. Tem gente que mora em Taguatinga, São Paulo, Roraima, Manaus, e por aí vai. E vocês possuem essa diferença. Se eu quisesse alcançar vocês, eu precisaria fazer uma publicação um pouco diferente, digamos assim. Mas existe uma forma de você alcançar todas as pessoas juntas também. Mas voltando aqui, no exemplo X, esse círculo X, esse público X, ele quer aprender a cantar. O público Y quer aprender a tocar violão e o Z quer restaurar a família dela. Não adianta você fazer publicação para o público X ensinando eles a tocar violão, fazendo alguma propaganda, ou digamos que mostrando uma oficina
na igreja de vocês, onde essas pessoas vão aprender a tocar violão, porque elas querem aprender a cantar. E não adianta você fazer a mesma coisa com quem quer aprender a tocar violão, ensinar, mostrar para eles publicações que eles querem aprender a cantar. Então, quando você define isso, a sua comunicação fica bem mais certa. Você não vai falar sobre assuntos que essas pessoas não querem ouvir. Se você for no público Z que quer restaurar a família, você pode começar a falar sobre coisas que podem fazer uma família ficar mais unida. Uma família que ela pode ter graus, que ela pode melhorar a comunhão delas. Que a família ela não está destruída. Que Jesus está lá para restaurar, para ajudar essa pessoa também. E que você também está aí para ajudar essas pessoas. Então, o que eu quero mostrar para vocês é, quando você define quem você quer atingir, você consegue definir qual publicação você vai ter que fazer. Se vai ser um vídeo falando sobre canto, sobre violão, sobre restaurar a família, sobre sair das drogas, sobre ajudar a ter um desenvolvimento ministerial maior, sobre aprender a lidar com outras pessoas. Então, você precisa fazer isso. Porque quanto mais você fizer isso, melhor vai ser o seu grau de relacionamento com cada pessoa. E eu vou te ensinar como você pode fazer isso aqui. Definindo o público que você quer atingir. Eu utilizo bastante esses dados aqui que eu estou mostrando para vocês, que são dados demográficos e dados comportamentais. É muito importante você anotar isso. Então, eu vou dar um tempinho para você poder anotar. E, antes de você anotar, em dados demográficos, eu gosto muito de definir o sexo da pessoa que eu quero atingir. Se ela é homem ou se ela é mulher. E é muito importante você fazer isso. Porque a forma que você vai se comunicar com um não é a mesma forma que você vai se comunicar com outro. E essas pessoas, elas possuem sonhos diferentes e por aí vai. Mas é muito importante você definir o sexo. Se você for atingir os dois públicos, ótimo. Uma outra questão muito importante é a faixa etária. Porque a forma que você vai se comunicar com uma criança não é a mesma forma que você vai se comunicar com um adulto. Ou não é a mesma forma que você vai se comunicar com um adolescente ou com uma pessoa mais velha, uma pessoa já idosa, uma pessoa já de idade. E você vai ver que cada vez que você mexe na questão de sexo, faixa etária, você vai ver que sonhos, os desejos das pessoas, as dificuldades, elas vão ser totalmente diferentes, tá bom? E o outro dado demográfico que eu levanto bastante é a profissão. Por que eu levanto a profissão? A profissão é muito importante porque você consegue ter uma noção de como é a rotina daquela pessoa. Digamos que seja um policial. Um policial, você sabe que ele coloca a vida dele em risco, que ele às vezes tem que tirar plantão, às vezes ele não dorme dentro de casa. Então, para você gerar uma conexão maior, é necessário que você saiba também isso. Né? Ou se aquela pessoa está desempregada. Porque se ela estiver desempregada, a forma com que você vai se comunicar com ela é totalmente diferente. Tá? Em dados comportamentais, as pessoas possuem fontes de dor. Elas possuem dificuldades, elas possuem medos. E quando você levanta as principais fontes de dor, fica mais fácil de você saber onde você vai ajudar aquela pessoa. Quando você levantar as dificuldades que ela passa, vai ficar também muito mais fácil de você se comunicar com ela. De você falar que você sabe como ela pode sair dessa dificuldade. Quando você sabe o que dá medo nela. Às vezes ela tem medo de não conseguir um emprego fixo. Às vezes ela tem medo de não conseguir restaurar a família. De não conseguir mudar a própria realidade. Então, é um medo. Medo de não sair das drogas. Existem também os perigos que elas não enxergam. Existem pessoas que estão em situações em que elas podem perder a própria vida e elas não enxergam isso. E então, se você quer se comunicar com essas pessoas, você precisa realmente fazer esse levantamento. Você precisa ver o que essa pessoa ainda não está enxergando para que você possa abrir os olhos dessa pessoa. E as pessoas também possuem sonhos. As pessoas querem sonhos. Sonhos de viajar, sonhos de conhecer o mundo. Às vezes sonhos de abrir igrejas. Sonhos de ter células maiores, grupo da igreja maior, sonho de melhorar o som da igreja, entre vários outros sonhos. Desde aprender a cantar, aprender inglês, aprender libras, por aí vai. E existem oportunidades também que ela não enxerga.
Então, quando você começa a definir isso, você melhora a sua comunicação tanto pessoalmente quanto virtualmente. E esse é um princípio básico, é o básico do básico que você precisa saber para tudo que você for fazer, tá? Desde no seu relacionamento online quanto no seu relacionamento presencial. Isso vai te ajudar bastante. Você pode fazer o teste, inclusive, com pessoas que estão ao seu redor. Se você realmente focar nisso, você realmente focar em como você vai se comunicar com ela, você vai ver que vai ficar muito mais fácil você ajudar essa pessoa e ela se deixar ser ajudada. Agora, quando eu defini o público que eu queria atingir, olha os resultados que eu tive. É só um exemplo, tá bom? Que eu quero mostrar para vocês é que no meu alcance de publicação, eu alcancei 510 mil pessoas. Isso porque eu fiz uma publicação, as pessoas se identificaram e elas começaram a compartilhar, comentar as publicações também. Sem contar as mensagens que elas também enviaram. Outra questão foi o envolvimento. 44 mil pessoas se envolveram com as publicações. Tá bom? Então, é possível você alcançar mais pessoas. É possível. Basta você definir esses interesses em comum, esses desejos que essas pessoas possuem e melhorar a forma de comunicação com elas. Agora, passando aqui mais adiante, essa daqui foi uma das publicações que eu fiz, tá? Deus não está morto. E as pessoas, às vezes, elas podiam estar com fé abalada. Eu procurei atingir essas pessoas que estavam com fé abalada, que não sabiam, às vezes, como poderiam voltar ao relacionamento com Deus. Pessoas que precisavam ver uma mensagem realmente para ter força naquela semana. E eu fiz isso e 37 mil pessoas compartilharam. E 1.700 pessoas compartilharam, 37 mil curtiram essa publicação. Sem contar os comentários. Agora, uma outra publicação, que essa foi a que me deu forças para começar todo esse projeto em 2016. Eu fiz essa publicação e o coração como tá cheio de Deus. Essa publicação ela é muito forte para mim, porque eu comecei o intuito dela foi porque Deus tinha falado para eu começar a falar dele, do amor dele nas redes sociais. Eu estava voltando da faculdade, era à noite, estava chovendo inclusive, e aí eu tinha uma página totalmente parada que eu falava, se eu não me engano, sobre amor próprio, uma coisa totalmente aleatória. E Deus simplesmente falou, por que você não fala de mim nas redes sociais? E aí eu não pensei duas vezes. Cheguei em casa, eu apaguei tudo que tinha naquela página, eu mudei o nome, e ela não tinha nenhum seguidor, ela tinha cerca de 600 seguidores. E eu fiz essa publicação. Um dia depois, ela estava com mais de 10 mil seguidores. E essa publicação ela alcançou 2 milhões de pessoas. 28 mil pessoas compartilharam. 28 mil pessoas, ou 26, se eu não me engano. Está um pouquinho longe aqui. Mas ela teve um impacto muito grande. E foi a partir daí que eu comecei a minha jornada em levar o evangelho através da internet. E a descobrir também os segredos da internet. E quando você define o seu público, fica muito mais fácil você pensar em quais publicações você deve fazer para alcançar quem deseja. Isso é fato. E você pode estar se perguntando, mas Mateus, eu posso fazer uma publicação falando que vai ter uma oficina de violão, ensinando a tocar violão na minha igreja. Como é que eu vou alcançar as pessoas? O Facebook, o Instagram, eles possuem algumas ferramentas que você pode selecionar para quem você quer que elas enviem. Você consegue selecionar, falar Facebook, leva essa postagem para pessoas que querem aprender a tocar violão, pessoas que gostam de música, pessoas que gostam de música cristã, pessoas que seguem determinado cantor. Você começa a partir do levantamento que você fez, a falar para o Facebook para quem que ele deve mandar. E para o Instagram, a mesma forma. E aí, o que acontece? Ele começa a enviar a sua publicação para essas pessoas. E aí você começa a melhorar cada vez mais seu alcance. Por exemplo, você quer alcançar pessoas que querem restaurar a família. Você faz um conteúdo voltado para a restauração de família, para a família. E a partir disso, você fala Facebook, leva essa publicação para determinadas pessoas. E foi dessa forma, inclusive, que eu pude alcançar vocês. Que eu pude fazer com que esse projeto ganhasse força.
Eu falei, Facebook, leva essa publicação para quem quer aprender marketing digital, para a igreja, por favor. E o que ele fez? Ele levou essa publicação para todos vocês. E isso vocês também podem fazer, tá? Mas lembre-se que você precisa definir quem você quer atingir. E antes de tudo, muitas pessoas chegam nessa parte e elas perguntam, né, o que elas vão publicar, o que deve conter. E algo que, além das publicações, né, que são de ser imagens com qualidade, de ser questão de vídeos também falando sobre assuntos que agreguem valor na vida das pessoas, você também precisa saber sobre gatilhos mentais. Gatilhos mentais fazem total diferença na internet, ou na sua vida pessoal também. E eu vou mostrar eles para vocês, eu vou ensinar para vocês o que são gatilhos mentais, tá bom? O que são gatilhos mentais? Gatilhos mentais são ferramentas de linguagem que possuem dois objetivos: chamar a atenção e chamar para alguma ação. Além de chamar para a atenção daquela pessoa, atrair a atenção, eu posso às vezes realizar um convite, pedir para ela curtir, pedir para ela compartilhar, para ela se inscrever. Então, os gatilhos mentais, eles ajudam e eles devem ser utilizados com integridade e com ética. Por que eles devem ser utilizados com integridade e com ética? Bom, primeiramente, porque é o certo a se fazer. E segundo, porque existem pessoas que agem de má fé, não que seja o caso de vocês, mas existem pessoas em outros ramos de atuação que utilizam gatilhos mentais para persuadir pessoas de uma forma não legal, tá? Mas como eu sei que não é o caso aqui, eu quero ensinar vocês a como vocês podem melhorar a comunicação. E isso não só na internet. Vocês podem utilizar os gatilhos mentais quando vocês forem pregar, quando vocês forem se comunicar com algumas pessoas também, com pessoas desconhecidas, inclusive, pessoalmente, quando você for abordar uma pessoa, ou quando você for dar um discipulado, for levar a palavra de Deus para alguma pessoa, você pode usar gatilhos mentais. E eu coloquei 7 gatilhos mentais aqui, tá? Só coloquei 7, existem uma infinidade de gatilhos mentais, mas eu não vou aprofundar isso daqui, porque senão eu ia ter que ficar muito tempo aqui para ensinar todos para vocês. Tá? O primeiro gatilho mental que eu quero falar com vocês é o da história. O da história, ele é um dos mais importantes e mais poderosos na construção da sua comunicação. Porque, se você for parar para pensar, fica bem mais fácil de você lembrar de determinados assuntos quando eles são contados em histórias. Um grande exemplo é você, quando era criança, provavelmente você já escutou alguma história de sua mãe, do seu pai, do seu avô, ou de alguma pessoa mais velha, e você lembra dessa história até hoje. Tem muita gente que às vezes até contos, né, que são contados na infância, Chapeuzinho Vermelho, Pica-Pau, essas histórias, às vezes até histórias que seus próprios pais criam para você, ou alguma história de infância, elas ficam gravadas na sua mente, elas ficam mais fáceis de serem absorvidas. E elas servem para engajar sua audiência, fazer com que ela preste mais atenção no que você diz, fazer com que ela se conecte a você, fazer com que elas possam agir. Isso porque ativa as emoções. Você pode contar uma história emotiva, uma história que pode causar aflição ou medo nas pessoas. Você pode inspirar ação e é mais fácil dela memorizar e reproduzir depois para outra pessoa. Muitas vezes também isso acontece na igreja com os testemunhos, que eu vou falar disso também mais na frente. Ou então com a palavra que o pastor, que o padre leva para você. Isso, às vezes, ele conta de uma forma com que ela fique mais fixada na sua cabeça. E você pode utilizar isso a seu favor também. O outro gatilho mental é a prova, que eu gosto de chamar também de testemunho. O gatilho mental da prova é quando você oferece testemunho para alguém, e de alguém, né, que comprove que aquilo dali funciona, que o que você fez funciona, que traz resultado, que causa mudança. E isso é meio que um atalho para a pessoa que você quer atingir, para ele tomar uma decisão, para ele se identificar em busca da mesma transformação também. É muito fácil você falar que ajudou determinadas pessoas a saírem das drogas, mas outra coisa são quando essas mesmas pessoas falam para outras pessoas, ou para essa pessoa que você quis se comunicar, que você ajudou ela a sair das drogas. Tem um impacto totalmente diferente, porque
essa pessoa, a partir do momento que ela vê aquele testemunho, ela vai se identificar. Seja nesse quesito, seja em qualquer outro quesito que ajudou ela a vencer algum problema, alguma dificuldade, apenas para demonstrar a transformação que teve na vida dela. Às vezes que Jesus curou ela, que ela saiu de um estado de enfermidade e hoje ela vive num estado de saúde plena. Então, é muito mais fácil as pessoas se conectarem quando você oferece uma prova. Você pode publicar um vídeo de um testemunho de uma pessoa, um vídeo mostrando que aquela pessoa ela saiu de determinado lugar, passou por muitas dificuldades e no final Deus honrou ela. Deus honrou ela, mostrando para ela que existe cura e que existe bênçãos na vida dela também. Existe o gatilho mental da reciprocidade. Reciprocidade acontece quando você oferece algo de valor para alguém, essa pessoa naturalmente vai tender a fazer alguma coisa de valor para você. Isso seja aceitar o convite ou realizar uma ação. Geralmente, quando você gera tanto valor na vida das pessoas, você mostra que você está ali ajudando ela e você chega nela e faz um convite. Vamos para a igreja. Hoje vai ter um culto na minha igreja, hoje vai ter um evento de jovens e eu gostaria de te convidar para você ir. E após essa pessoa ver que você já fez tanto pela vida dela, fica muito mais difícil dela pegar e te falar um não. Então a reciprocidade ela deve ser aplicada constantemente. Isso além da internet, né? Você gerando valor para as pessoas, quanto no presencial. Outro gatilho mental é o do inimigo em comum. Esse do inimigo em comum é que as pessoas elas possuem dificuldades que são comuns. Elas possuem algo que elas lutam constantemente, dificuldades, dores, e você pode ajudar essas pessoas você pode ajudar elas a trabalharem em cima disso. Você pode ajudar elas a saírem da situação que elas estão. E muitas vezes você pode mostrar para essa pessoa que você já passou pelo mesmo problema ou está passando pelo mesmo problema e outra pessoa está te ajudando a sair disso. Então ela vai olhar para aquela situação e vai pensar, meu Deus, eu estou nessa mesma situação. Ela está enfrentando a mesma dificuldade que eu. E eu quero a ajuda que essa pessoa está tendo. Então isso ajuda bastante com que as pessoas possam te procurar, ou elas possam procurar a sua igreja, ou elas possam procurar algo que você esteja divulgando na internet. O outro, e um dos principais, é o da conversa. Se você chegar numa pessoa totalmente, que você nunca teve contato com ela, que ela não tem consciência de quem é você, e você simplesmente for sair fazendo convites, você sair invadindo, digamos que, a privacidade dela, né? Digamos assim, uma pessoa está na rua, você chega, oi, tudo bem, vamos para a igreja. Aquela pessoa ela vai falar que não e vai achar que você é maluco às vezes. Isso acontece, já aconteceu comigo, eu já errei dessa forma. E hoje eu consigo me comunicar melhor com as pessoas presencialmente na internet também. E quando você dá a possibilidade das pessoas conversarem com você, você se mostra que você está ali para conversar com as pessoas, isso aumenta as chances delas se interessarem pelo seu conteúdo, se interessarem por aquilo que você quer oferecer, delas prestarem mais atenção, se conectarem, agir. Então, através da conversa, você pode aplicar qualquer gatilho mental. Você pode contar uma história para ela, você pode gerar valor para ela, reciprocidade ou simplesmente uma surpresa. Como assim uma surpresa, Matheus? O gatilho mental da surpresa é você surpreender a pessoa, simplesmente, quebrando o padrão daquilo que ela está acostumada a vivenciar. Quando você chega numa pessoa e ela não está esperando receber nada de você, você simplesmente gera valor na vida dela, você dá alguma coisa para ela, ela se surpreende com aquilo. Ou você pode fazer de uma outra forma, você pode deixar bem aberto, que você vai estar presenteando as pessoas com, digamos, cesta básica, que a sua igreja vai estar presenteando pessoas que passam por necessidades com cestas básicas. E provavelmente quem vai olhar essa publicação vai ser uma pessoa que conhece quem necessita dessa cesta básica. E as pessoas vão lá buscar. Ou uma outra forma é divulgações sociais. Você falar que a igreja vai estar fazendo uma ação social, vai estar
ofertando na vida das pessoas alimentos ou roupas. Então, você está surpreendendo as pessoas, coisas que elas não estão acostumadas. Você pode simplesmente chegar numa pessoa na rua, conversar com ela, lembra? Desenvolver um relacionamento com ela e surpreender ela com algo que ela nunca esperava receber de você. Atualmente, hoje em dia, as pessoas se surpreendem muito quando eu ando de ônibus e cedo o meu lugar para elas sentarem. É algo que não é comum aqui, que elas não estão acostumadas a vivenciar, e quando elas vivenciam, elas assustam. E a partir desse momento, eu consigo desenvolver uma conversa com elas. E a partir dessa conversa, eu consigo me comunicar, gerar uma interação ainda maior com elas e é claro, falar de Jesus para elas, e elas se tornam mais aptas a serem ouvidas, elas ouvem melhor, elas me dão uma atenção maior, tá? E o gatilho mental do evento, que é um dos últimos aqui que eu quero mostrar para vocês. Depois que vocês fazem todo esse processo de desenvolver um relacionamento com as pessoas, através das publicações que vocês fazem, de você se conectar com essas pessoas, você realmente pode chamá-las para algum evento. E como essas pessoas já vão estar mais aptas, fica bem mais fácil delas te darem um sim. E como o evento é uma forma de você fortalecer o seu relacionamento, você pode ofertar determinados conteúdos para ela, tá? E o evento vai fazer com que a pessoa preste mais atenção e com que ela tenha mais vontade de comparecer a este evento ou ao culto da sua igreja, à sua missa. E isso gera mais força para ela. Quando ela vê que é uma possibilidade, uma oportunidade única para ela, ela começa a ver aquilo ali com outros olhos, entende? E geralmente os eventos eles possuem data, dia e hora. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui, tá bom? Digamos que vai ter um congresso na sua igreja e que você quer divulgar, tá, para alguma pessoa. Você fala, olha, esse congresso ele vai ser tal dia, ele vai começar tal hora e eu quero que você vá comigo. E ele vai olhar para esse convite que você acabou de fazer, vai ver que é uma oportunidade escassa e ela vai querer ir. Ou seja, uma oficina de violão, oficina de pregação, semanas temáticas que são muito legais, inclusive, oficina de artesanato. Isso depende muito do seu público, mas é muito importante que você crie esse evento, porque lá ele vai se conectar com mais pessoas que possuem o mesmo desejo em comum, seja buscar a Deus, seja aprender alguma coisa, seja interagir simplesmente com as pessoas. Esse daqui que eu estou mostrando para vocês é um evento, tá? É um movimento que tem na rua, evangelístico, e essas pessoas elas foram alcançadas também através da internet. Esse movimento ele teve muita força, ele ganhou muita força através da internet, porque pessoas de outras igrejas começaram a ver e começaram a se movimentar também. Elas começaram a ajudar, entende? Então gerou uma força muito legal. As pessoas se identificaram bastante, tá? E a partir disso foi ganhando força. Começou com 8 pessoas e hoje tem várias pessoas. Eu não sei ao certo o número, mas como vocês podem ver, esse daqui já foi uma praça aberta, totalmente diferente, né, do cenário anterior. E as pessoas foram. E pessoas novas também foram. Porque, às vezes, tinha algumas pessoas que estavam afastadas de Deus, que estavam afastadas da igreja, mas estavam passando por ali e elas viam aquele movimento e elas começavam a se interessar e a irem também nesses eventos. E elas olhavam ali e dessa forma vidas eram transformadas. E foi uma forma muito legal de evangelismo, porque como algumas pessoas possuem aversão à igreja, realizar convites assim, ei, vamos para a igreja, logo de cara, as pessoas estranhavam. Então é uma forma de que as pessoas vão para um lugar que elas não estão acostumadas e elas sejam impactadas positivamente por Deus. E agora chegou a hora de responder essa pergunta básica. O que você deve publicar? Isso não é uma regra, não existe uma regra para isso. Mas algo que é muito exigido, que aqueles 3 jovens falaram, né? Eu vou voltar a falar deles aqui agora,
E uma frase que eles falaram foi, se eu não me engano, a Dani falou, qualidade é exigida para que pessoas sejam alcançadas. Quanto mais qualidade tiver as suas publicações, mais fácil das pessoas pararem para olhar. Quanto mais qualidade o seu vídeo tiver, mais fácil das pessoas pararem para olhar. Quanto mais qualidade o cartaz do seu congresso tiver, melhor e mais fácil para as pessoas olharem, acharem bonito. As pessoas elas se identificam muito com o que é visual. As pessoas elas enxergam aquilo dali e a partir daquilo dali elas meio que fazem uma assimilação. Elas podem pensar, nossa, se o cartaz está assim, talvez o evento não seja tão legal, talvez o culto não seja tão legal, talvez a oficina não seja tão legal. Então, quando tem qualidade nas publicações, é muito mais fácil de as pessoas serem atraídas, tá? E não adianta você criar conteúdo se ele não é bem feito. Essa foi uma frase que eles também falaram. E isso é total verdade. Não adianta você criar conteúdo por apenas criar. Parece que você está cumprindo, às vezes, até uma escala. Então, você precisa fazer realmente como se fosse para você. Melhor, pensa que você pode mudar a vida de uma pessoa através daquele conteúdo. E se você não mudar a vida dessa pessoa, aquela pessoa ela pode morrer sem conhecer a Jesus. Realmente, você precisa ser radical a esse ponto de criar coisas com excelência, de não fazer publicações de qualquer forma ou de fazer determinados vídeos apenas por fazer. Fazer realmente aquilo que você vê que as pessoas vão gostar de olhar e que, principalmente, que Deus vai ver você fazendo e vai se orgulhar disso, porque você está dando o seu melhor. Você não está fazendo aquilo dali relaxadamente, você está se empenhando para aquilo. E uma outra frase que eles falaram o mundo é movido às redes sociais. E se vocês analisarem, né, que nem nós falamos, existem várias pessoas conectadas. Constantemente, nesse exato momento, existem várias pessoas utilizando Facebook, Instagram, constantemente. Aqui no Brasil só. Eu não estou nem falando do mundo. E uma coisa que, se eu não me engano, o Wallace falou, foi que eles aplicaram regra de marketing digital que eles não aplicavam e começaram a ter o alcance. Coisas que 6 meses atrás eles não aplicavam porque eles não tinham essa noção. E a partir do momento que eles começaram a ter essa noção, que eles começaram a melhorar a qualidade, a se empenharem mais, a darem um padrão, a realidade começou a mudar. E o que eles fizeram? Eles começaram a criar conteúdos, começaram a movimentar as redes sociais, isso é muito importante. Começaram a divulgar mais a página entre os membros da igreja. Falar, olha, tem a rede social da igreja, ajuda a gente. Porque quanto mais pessoas compartilharem, maior vai ser o alcance de todos vocês. Eles desenvolveram um padrão de publicações, dando também qualidade nas publicações e nos conteúdos que criaram. Resumindo, eles geraram uma nova identidade para as mídias da igreja. E o que aconteceu quando eles fizeram isso? Bom, depois que eles fizeram isso, eles começaram a alcançar várias pessoas na localidade da igreja. Pessoas começaram a procurar a igreja através da internet, porque elas viram na internet alguma publicação ou algum testemunho, elas se identificaram com algum dos conteúdos criados e elas começaram a procurar a igreja. E as impressões, que estavam por volta de 17, passou para mais de 1.000 visualizações, mais de 1.000 impressões. O alcance de um testemunho que eles publicaram, que antes tinha alcance de 100, 200, depois que eles começaram a utilizar as estratégias, atualmente, né, tem por volta de 1.600 visualizações. Os seguidores quadruplicaram e pessoas estão realmente sendo alcançadas através da internet. E isso fez total diferença na vida de cada um deles. E eu sei que fez total diferença na vida dessas pessoas também, tá? E nós estamos quase chegando ao final, tá? E eu não consigo ensinar mais do que isso, tá? Infelizmente, eu sei que todos vocês também têm os afazeres de vocês. Esse não vai ser o nosso primeiro encontro, assim espero eu. E eu espero que eu tenha agregado o máximo de valor para vocês, tá? E se você quiser ir além, eu tenho uma coisa para te apresentar, tá bom? Porque eu não consigo ficar aqui por horas e horas. A minha vontade era essa. Mas, como vocês viram, eu ensinei muitas coisas
mas de uma forma muito rápida, tá? E se você quiser ir além, eu tenho o meu curso de marketing digital para igrejas, tá? Mas antes eu queria te explicar como é que esse curso funciona, tá bom? Nesse curso, ele é dividido em módulos, onde nesses módulos eu ensino fundamentos de marketing digital, eu ensino as pessoas a entenderem as redes sociais, como que elas podem criar a estrutura online, como que elas podem gerar conteúdo, alcançar milhares de pessoas e, além disso, eu dou R$ 1.800 de bônus, tá? Bônus gratuitos, porque eu realmente quero mudar essa realidade. E um desses bônus é um curso de Photoshop, tá? Um curso de Photoshop para as pessoas aprenderem a administrar as imagens de uma forma melhor, elas aprenderem como que elas podem criar determinadas imagens, isso barateando muitas coisas na igreja. O outro bônus é um curso de CorelDRAW, que também é de criação gráfica, de criação de imagem. O outro bônus é um bônus de Canva, também é de criação de imagem. Matheus, por que tanto curso de criação de imagem? Porque esses módulos de criação, esses bônus, eles funcionam muito bem para quem quer sair dessa situação aqui, para quem quer melhorar e alcançar mais pessoas, para quem quer mudar essa realidade, para quem quer... Isso daqui são imagens feitas antes, tá? Por pessoas que não tinham conhecimento das plataformas, não sabiam como utilizar da forma correta. E, posteriormente, como ficou, tá? Como que vocês vão aprender nesse curso também, tá? Como vocês podem ajeitar as redes sociais, como vocês podem melhorar as publicações. E dessa forma diminuir em até 100% o custo com empresas de marketing e publicidade para vocês fazerem, para vocês contratarem serviços, porque afinal é muito caro. E também aqui uma imagem, tá? Essa imagem ela não chama tanta atenção quanto essa, certo? E da mesma forma acontece aqui. Esse daqui era da Igreja Batista, tá? Era na parte de inglês, Instituto Batista de Línguas, que era antes. E depois ficou dessa forma. E além disso, tem também onde eu ensino vocês a criarem vídeos incapazes de ignorar, para que as pessoas realmente aprendam a criar vídeos que as pessoas assistam do começo até o final. E outro bônus, Matheus, por que eu vou aprender a gravar vídeo sendo que eu não sei editar? Por isso que eu estou dando esse bônus de Premiere, né, que ele é no valor de R$ 597, e eu não estou cobrando por isso. Né, eu estou dando ele totalmente gratuito para vocês, caso vocês se inscrevam na turma. E eu estou dando isso de graça, tá? Estou dando isso de graça porque eu realmente quero ajudar. E além disso, eu dou um bônus especial para os primeiros 20 inscritos. Eles terão auxílio e o auxílio da minha equipe para desenvolver qualquer projeto da igreja deles. É claro que vai ser uma atenção única, onde eu vou estar 100% naquilo dali com ele e ajudar a fazer com que isso ganhe força na internet. E antes que você me pergunte quanto que isso vai custar, eu quero te perguntar o que significa R$ 70 a hora para você. Isso foi uma das coisas que mais me deu forças, além de saber quanto que as empresas cobram, né? Além de estar no mercado, empresas me procurarem, igrejas me procurarem para prestar serviço de marketing e não terem condições de pagar, eu resolvi criar esse curso. Uma irmã da igreja também, ela tinha ido em uma gráfica, isso não tem muito tempo, tem cerca de 2 semanas, e ela pediu para fazer uma arte super simples, para uma camiseta, algo simples de fazer. E simplesmente cobraram dela R$ 70 a hora, trabalhada naquela arte. Ou seja, se o rapaz demorasse 4 horas para criar aquela arte, ela teria que pagar R$ 280. E eu não tiro a razão dele, afinal, esse é o preço que o mercado impõe para ser cobrado. Mas eu entendo muito a realidade dela, a realidade da igreja de tirar esse valor somente por um desenho, somente por uma arte. Então, por isso que eu resolvi colocar tanto curso de edição, tanto módulo de edição de vídeo. E outra, nós também vamos estar constantemente criando artes para divulgação, modelos, e disponibilizando para todos vocês, tá? Disponibilizando para vocês constantemente em um grupo,
em um grupo fechado no Facebook para quem realmente fosse matricular e for querer aprender a utilizar, fazer marketing digital, a criar imagens, editar vídeos, é realmente trabalhar essas plataformas de uma forma com que tenha resultado. E quanto que custa esse curso? Ele custa R$ 297 ou 12 vezes de R$ 28,94. Isso porque eu sei que tecnicamente as pessoas vão olhar e falam: por que você não dá de graça, Matheus? Porque eu tenho um curso com plataformas, ele está praticamente de graça. Eu dou um curso similar a esse e eu cobro cerca de 5 vezes mais do que esse valor. É um curso voltado para empresas mesmo. Só que esse eu mesclei, eu entrego tudo o que eu sei praticamente de marketing digital e eu cobro R$ 297. Porque ao invés das pessoas darem cerca de mais de R$ 300 às vezes por empresas, ou mais de R$ 800 por mensalidade, né, por mês, para empresas de publicidade e marketing, eu resolvi criar isso, para que grupos ganhem forças dentro da igreja e eles comecem a trabalhar a própria imagem, a identidade visual da igreja, a criar artes para a própria divulgação, sem precisar comprar serviço por fora, a criar às vezes cartões, banners, e esse curso é voltado para isso. Ele é voltado totalmente para isso. E caso você queira se inscrever, eu vou disponibilizar o link, tá bom? Eu vou disponibilizar o link aqui agora para vocês. E as inscrições para essa turma, elas estão abertas, tá? Antes que você tenha alguma dúvida, antes que você esteja inseguro, eu quero te falar dessa garantia que eu dou. Essa garantia que as plataformas online, elas dão, né? Elas dão 30 dias de garantia e eu dou 30 dias de garantia também. Se você comprar o curso, você vê que não é para você, você vê que ele realmente não está mudando a sua realidade, basta você solicitar que eu devolvo o seu dinheiro. Como eu falei, o intuito disso daqui é ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir. Só que eu não consigo dar de graça, infelizmente, porque eu gasto dinheiro com plataformas que são muito caras mensalmente para manter todos os alunos cadastrados. Eu gasto muito dinheiro, gastei bastante dinheiro na minha vida toda para aprender o que eu sei hoje também. E da mesma forma que eu gastei também para alcançar a vida de cada um de vocês. Então, se for colocar na balança, o que eu quero realmente mesmo é ajudar cada um de vocês. E eu não faço questão de questões financeiras. Afinal, eu estou dando R$ 1.800 de bônus, porque é algo realmente necessário. É algo necessário, é algo que as pessoas precisam saber. Tá? Algo que elas precisam saber. E, assim, essa turma, como eu vou dar uma atenção para ela, infelizmente, as inscrições só irão até terça-feira, dia 12/6, até 23h59. Depois desse horário, eu vou fechar o carrinho e eu vou dar total atenção para quem se matricular na turma. Eu vou ensinar essas pessoas, tá bom? E agora eu vou abrir novamente o chat para que, caso vocês tenham dúvidas, caso vocês queiram saber algo, né, vocês me falarem e aí dessa forma eu tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? E, mais uma vez, muito obrigado por terem chegado até o final. Isso foi de grande significado para mim, porque foi um projeto que Deus colocou na minha vida, né? Afinal, só tem eu no Brasil que faço isso na internet. E eu quero realmente alcançar as pessoas, eu quero realmente mudar a realidade da vida de muitas pessoas. E para isso eu não consigo fazer isso sozinho, né? Eu preciso de outras pessoas também, né? Afinal, se muitas pessoas trabalharem em conjunto, né, ao invés de ver coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus na internet, isso mudar, essa realidade mudar e mais pessoas serem alcançadas cada vez mais, tá? Então, vou fechar aqui os slides. Fechei o slide e vou abrir o chat aqui. Bom, caso alguém tenha dúvida, pode me mandar mensagem agora, o chat já está aberto, tá bom? Vai ser um prazer responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Muito obrigado, Armando. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Thales. Muito obrigado, Gilberto.
Bom, essa questão de seguidores, Ronaldo, é muita questão da qualidade do seu conteúdo. Se você, as pessoas seguem porque elas veem que tem qualidade naquilo. Da mesma forma que se você for em um restaurante e você vê que a comida de lá é boa, você vai sair de lá, cliente daquele local, e vai indicar para outras pessoas também. É isso que faz com que as pessoas marquem também nos comentários, além de seguirem a página. Então você precisa gerar valor, tá? Claro, João, é muito possível você aplicar esse gatilho de conversa. Uma dica que você pode fazer é simplesmente criar publicações onde você convida as pessoas para que elas possam conversar com você e que você está à disposição para ajudar todas elas. Por exemplo, se você tem dificuldade em aprender a tocar violão, fala aqui comigo qual que é a sua maior dificuldade, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Viu? Eu peguei um público, peguei uma dor que ele tinha, peguei um público que eu queria me conectar com ele e fiz essa publicação, simplesmente para ele entrar em contato comigo. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Camila. Eduardo, não dificulta, porque você consegue fazer com que as redes sociais enviem apenas na sua localidade. Ao invés de enviar para o Brasil todo, você pode pegar e fazer com que essas ferramentas, Facebook, Instagram, eles enviem apenas na localidade que você se encontra. Ou você pode até linkar estabelecimentos, você consegue sim fazer isso. Não é problema você morar em cidade pequena, às vezes é até melhor, porque o raio de alcance seu vai ser muito grande. Bom, Glenner, você pode ter sim resultado usando apenas o Facebook, não é nenhum problema, tá? E a questão da frequência vai muito da sua agenda, mas é importante que você mantenha uma constância de comunicação, pelo menos 2 ou 3 vezes, se você conseguir. Se não, você pode começar de uma publicação por semana e ir aumentando cada vez mais. Mas é importante que você faça meio que um estoque. Você faça várias publicações e simplesmente programe cada uma delas para serem publicadas. Obrigado, Karine, muito obrigado mesmo. Então, o curso, são aulas gravadas, mas nós teremos encontros ao vivo também, que serão gravados e disponibilizados para vocês através de link, tá, de replay, para vocês estarem constantemente assistindo. Mas o curso, você vai receber um login e uma senha de uma plataforma, onde você vai poder ver e rever as videoaulas quantas vezes você quiser. Então, a questão dos jovens, além de você ver um interesse em comum entre eles, né, você pode usar Facebook ou até mesmo o WhatsApp, mas uma coisa que você precisa fazer é definir um grupo de interesse. Uma coisa que às vezes eu utilizo muito na célula é criar grupo de futebol. Às vezes parece que é só futebol, mas no final do futebol tem a palavra, né? A gente junta e aí fala da palavra de Deus e gera aquela interação legal e eles se acostumam com aquilo dali. Mas você precisa pegar alguma coisa em comum que eles querem aprender, o que eles gostam, para criar esses grupos de interações. Ou alguma coisa que eles têm dificuldade e que eles precisam melhorar. Tá? Então, se você fizer isso, lembra que sempre você precisa definir quem você quer atrair. O tipo de pessoas, no geral, que você quer atrair. Muito obrigado, Sara. Muito obrigado mesmo, Sara. Qualquer dúvida, você pode me enviar um e-mail, tá? Dani, exatamente, eu não sei quantas horas de curso são, mas porque são vários módulos, né? Mas dá em torno, creio eu, que umas 13 horas, ou menos do que isso. Mas são aulas mesmo focadas em determinadas redes sociais, por exemplo, Facebook, ou Instagram, YouTube, edição de vídeo, edição de imagem. Então, eu não consigo te falar com exatidão, mas o curso você vai poder ver em qualquer lugar, tá? Em qualquer lugar que você tiver, no seu tempo, e sem que atrapalhe a sua agenda, porque ele é online, né? A questão de você saber o melhor dia e horário para postar, tem uma parte nas redes sociais que ele te informa isso. No Instagram, no Facebook, eles tem uma parte, só que eu não consigo te mostrar aqui agora, tá bom?
mas tem como você ver quais são os melhores horários. Quando as pessoas estão conectadas, quando as pessoas curtem suas publicações, você consegue saber isso. Mas uma dica muito importante é que você também pode acostumar sua audiência a todos os dias, aquele horário, ou em determinados dias e em determinados horários, a esperarem uma publicação sua. Da mesma forma que eu fiz aqui. As pessoas esperavam o link da inscrição às 8 horas da noite. E foi o que eu fiz. Entende? Então, você consegue fazer isso com antecipação. Pessoal, toda terça-feira, às 10 horas, eu vou enviar uma mensagem aqui. Eu vou gravar um vídeo e postar aqui para vocês uma mensagem que pode levar vocês a outro nível no ministério de vocês. Um exemplo, tá bom? Jéssica, o curso ele fica disponível eternamente, tá bom? Mas as inscrições vão ser só até terça, porque eu preciso iniciar a turma, tenho que dar uma atenção para eles e vai ser isso que eu vou fazer, tá? Então eu não consigo deixar com que fique mais de uma semana de inscrição ou 10, 20 dias as inscrições abertas, porque senão vai dificultar para eu começar a turma, tá bom? Simone, a duração do curso, a carga horária, não consigo te falar com exatidão, que nem eu falei. São vários vídeos disponíveis que você pode estudar no seu tempo e no seu horário. Elis, o que aconteceu, né? Quando eu saí de 600 para mais de 10 mil em menos de um dia sem pagar impulsionamento. Eu fiz uma publicação que viralizou. Isso que aconteceu. Eu teve um grau gigante de identificação com as pessoas que elas começaram a compartilhar constantemente. E quanto mais elas compartilhavam, mais pessoas se conectavam com aquela publicação e mais o Facebook começava a entregar. E quando eu fui vendo, virou aquela bola de neve, né? Alcançou várias pessoas. Muito obrigado, Renato. Bom, João, as ferramentas de edição tem várias, né? Além do Photoshop, o CorelDRAW, tem o Canva também, que é utilizado apenas no navegador. Isso é um curso voltado para todas digamos que, tudo que você tiver de disponível, né? Todas as situações, todas as realidades. Se você não tiver um computador muito bom, que não suporte as plataformas, tem sempre um plano B para você poder fazer coisas com qualidade. Eu vou enviar para todo mundo também o link de inscrição, tá bom? Consigo sim, Carlos. Tanto é que eu instruo as pessoas a criarem grupos de compartilhamento. Tá? Quanto mais pessoas compartilharem, mais resultados você vai ter. Isso, Guilherme, você vai aprender a usar do nível básico ao nível avançado. E constantemente terão aulas novas publicadas no grupo do Facebook, tá bom? Com todos vocês, onde além do arquivo em Photoshop, o CorelDRAW, ensinando para você utilizar, realmente só abrir e editar algumas coisas, vai ter o vídeo também ensinando a criar essa nova arte. Então, Simone, nesse caso de restauração emocional, você tem que pegar o que essas pessoas estão passando, o que elas passam constantemente. Se você pegar determinadas dificuldades, determinadas lutas diárias que elas possuem, você consegue trabalhar melhor com essas pessoas. Porque nem todo mundo acha que precisa de restauração emocional. Mas elas sabem que elas ficam tristes quando determinadas coisas acontecem, ou elas ou elas se isolam muito dentro do quarto. Elas têm noção da realidade delas, ou não, tá? Você tem que levar sempre em consideração. Mas se você quiser despertar esse interesse, você precisa abordar outra coisa além de restauração emocional. Guilherme, o início será semana que vem, tá bom? Assim que encerrarem as inscrições, eu vou mandar um e-mail para todos os inscritos e para que essas pessoas possam realmente estarem juntos, né? Eu só vou esperar todo mundo se inscrever e vou enviar o e-mail para todos os inscritos, avisando o dia do nosso encontro ao vivo, além da disponibilização do curso. O curso em si, ele já vai ser disponibilizado a partir do momento da compra. Você comprou, você já vai receber um login e uma senha, e para você começar a aprofundar, a desvendar os seus conhecimentos. E é claro, a gente vai ter encontros online também,
para eu tirar todas as dúvidas de vocês, tudo aquilo que impede vocês de avançarem. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado, Guilherme. Eu fico muito feliz em ler essas coisas, nessas mensagens, isso me dá muita força. E, pessoal, mais alguma dúvida? Sim, Gilberto, para os 20 primeiros inscritos, eu vou ajudar em algum projeto que esteja desenvolvendo na igreja, tá? Algo que queira realmente para atrair as pessoas. Eu vou ajudar, eu e minha equipe, seja na criação de publicação, criação de vídeo, ou alguma coisa, eu vou dar esse apoio especial, tá bom? E bom, caso vocês tenham dúvida, vocês podem me enviar um e-mail, vocês podem me enviar algo, tá bom? Me pedindo informações. Eu vou mandar o link também de inscrição no e-mail de todos vocês, tá? Para quem não viu aqui, possa receber. É verdade, eu esqueci de deixar meu número. Bom, tá aí o meu telefone. Caso alguém queira falar comigo, pode ficar muito à vontade, tá? Basta me chamar aqui no meu WhatsApp, esse é o meu número pessoal também. Se quiser me ligar, pode ficar muito à vontade, se identificando, por favor. Bom, isso é dentro da sua igreja, João? Porque isso é constante. Isso é constante. E uma coisa que eu utilizo muito, eu tenho discípulos que são usuários de drogas, ex-usuários de drogas, e que eles têm uma dificuldade muito grande com isso. Às vezes eles querem ir para o mundo, ou às vezes eles não sabem o que fazer, mas através das redes sociais, uma coisa que é muito bom e que é um choque de realidade para eles é mostrar as consequências negativas que aquilo ali tem na vida deles. Muitas notícias ruins aparecem constantemente. E as pessoas, quando elas quando elas se encontram com essa realidade, elas refletem. E que nem o meu discípulo fez, ele me falou, Mateus, um rapaz morreu e poderia ser eu lá se eu ainda estivesse usando droga. Eu estava com vontade, depois disso, começou tudo a mudar. Então, dar um choque de realidade muitas vezes é uma boa forma. Mas existem outras formas, João, de você poder fazer isso. Tenho sim. Sim, apenas a minha página que eu cuido. Tenho outras páginas também de outros nichos, tá? De questão de empreendedorismo, questão de algumas empresas que eu auxilio também, tá bom? Claro, Gilberto, pode entrar em contato lá também. Muito obrigado, Armando. Bom, pessoal, caso alguém tenha alguma dúvida, pode me mandar por e-mail, tá bom? Chegou, já deu meia hora, 9h30, e foi um prazer compartilhar o conhecimento com todos vocês. Tá? Eu aguardo você que for se inscrever no curso e vai ser um prazer ajudar vocês o máximo que eu conseguir, tá bom? Tenham uma ótima noite, muito obrigado e Jesus abençoe cada um de vocês. E tchau, tchau, gente!